Olá, pessoal! Começando aí mais um episódio de Simplifica. Espero que todos estejam bem e sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de trazer ele novamente, o Paulo, nosso sócio e contador aqui na Escrita. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Cris? Tudo certo com você? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui, vamos mais uma vez falar aí sobre negócios, sobre empresas. Hoje vamos falar um pouco de como economizar dinheiro. Ah, isso é bom. Gente, o assunto hoje do episódio é o planejamento tributário. Eu acho, Paulo, que é essencial falar que ele começa muito antes de tributar, Antes de você custear seus produtos, mercadoria, serviço, enfim, Sim, o planejamento tributário vai começar no início de tudo mesmo, lá da ideia de abrir uma empresa, De ter um negócio, de passar a ser uma PJ, vamos dizer assim. Já sai do planejamento da pessoa física, Então, quando surge a ideia, surge a iniciativa de abrir uma empresa, constituir uma PJ, A gente tem essa frente aqui na Escrita que é o nosso comercial que acaba fazendo muito isso. Ah, sim, que inclusive você está ali à frente, ali à frente, Paulo? O nosso comercial é formado por contadores, Então, sim, tem esse conhecimento para fazer esse planejamento já na ideia da empresa, para tirar do papel essa ideia já de maneira estruturada. O planejamento tributário vai nascer já desde a escolha do seu sócio. Opa! Então, a partir daí já se começa um planejamento. Então, ter isso já nesse primeiro contato faz muita diferença, porque você já vai conseguir constituir uma empresa estruturada para economizar dinheiro, Sim, até porque, Paulo, algumas situações vão gerar conflitos que depois você vai ter que alterar, vai trazer uma morosidade, um custo, Sim, então, eu acho que dá para começar falando exatamente sobre isso, Sobre a estruturação também no contrato social, Paulo? Com alguns exemplos, Sim, a gente já vai... um dos primeiros questionamentos que é feito quando a pessoa decide constituir uma empresa com a Escrita, vou trazer o nosso exemplo aqui sempre, Claro, Cris? sempre. Então, quando decide abrir uma empresa com a Escrita, um dos primeiros questionamentos que a nossa equipe faz é se ele já tem outras empresas, já participa de outras sociedades, ou o sócio dele que ele vai trazer participa de outras empresas, porque uma pessoa física participando de mais de uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, vai se somar os faturamentos, pode ser que a empresa venha a ser vedada a permanecer no Simples por estourar esse faturamento, claro. E isso vai diretamente impactar no caixa da empresa, vai acabar impactando em todo o negócio futuramente, Sim, naquele sonho, naquele planejamento que a pessoa está fazendo, pode não sair nem do papel, Pode nem sair do papel. Muitas vezes aquela ideia que ele traz pra gente acaba tomando outro rumo depois de uma conversa, uma breve conversa ali, Sim, a gente dá aquele repaginado, aquela repaginada, vamos por esse outro caminho aqui que pode ser melhor, Vai ser melhor, Então, não só sócio, mas endereço. Dependendo, hoje, a empresa no Simples Nacional é um imposto só, a nível nacional acaba sendo, Sim, de forma simplificada, De forma simplificada, o recolhimento, que fique claro. Isso aí. Mas enquanto ela é do regime normal, ela estar em um município ou outro pode fazer diferença para ela até um estado ou outro, Se ela for serviço no município, se ela for comércio, um estado ou outro, Então, claro. Tudo isso já faz parte desse planejamento inicial, Sim, decidir onde vai abrir a empresa, Já é muito importante, Uhum. Outra questão, a atividade, para empresas que querem optar pelo Simples, que tem um regime mais vantajoso, pagam uma alíquota em tese menor até certo ponto, Sim, mais claro, pra frente a gente vai entrar mais em detalhe, Uhum. Então, tem atividades que são vedadas por Simples. Então, às vezes a pessoa quer uma atividade, mas, poxa, essa atividade não pode ser do Simples. Ou essa atividade até é do Simples, mas acaba pegando uma tabela do Simples mais alta. A gente tem que usar uma estratégia. Porque lembrando, Paulo, o Simples Nacional, ele oferece ali a tributação pelas receitas de acordo com anexos, que vai do 1 ao 5, E cada um traz sua tabela e, normalmente o anexo 5 é o que tem maior impacto, O que já começa com uma alíquota bem parecida com a do lucro presumido, Bem próximo do lucro presumido, Mais para frente a gente vai falar aí também de algumas estratégias que mesmo a atividade no anexo 5 ainda pode pagar um imposto menor, Cris? Mais para frente a gente vai tocar nesse assunto. Tem aí como é que eu posso dizer? Tem vantagens, Tem certos benefícios, E até mesmo o capital social da empresa, na hora de você isso constituir. É importante, Essa é uma dúvida muito grande entre empresários. Quanto eu vou colocar de capital social na empresa? Qual o valor que eu tenho que pôr de capital social na empresa? É uma dúvida geral, Essa é uma dúvida muito grande, O capital social é o primeiro dinheiro, o primeiro investimento da empresa. Na contabilidade, ele vai refletir direto já na conta bancária com o depósito desse dinheiro no banco. É o primeiro lançamento na contabilidade. É o primeiro lançamento contábil, Quando vai na contabilidade, a primeira coisa que se lança é capital social.
Ele pode influenciar a capital social muito em questão de sindicatos, na parte de folha, porque o sindicato acaba muitas vezes cobrando por faixa de capital social. Órgãos de classe acabam cobrando anuidade por valor de capital social também. Sim, então, importante observar. Claro que, né, Paulo, isso não quer dizer que é um limitador. Eu vou colocar sempre pouquinho. Até porque tem situações que não é possível, não faz sentido também, né? Dependendo da operação da empresa, você tem que ter um capital mínimo. Uhum. Né, que justifique aquela, né? Aquela operação, né? Até porque o capital social, ela é isso, né? É como se fosse a alavanca inicial, né, Paulo? É o primeiro Paulo? investimento, o que o sócio colocou o que é necessário ali, para iniciar essa empresa, né? Exatamente. O que ele começou ali, o primeiro investimento dele, o primeiro ali onde ele vai comprar equipamento, onde ele vai, né, dar o start, vai muitas vezes passar alguns meses sem receita, fazendo marketing, algo assim, ele precisa desse dinheiro para manter a saúde da empresa, né? Claro, até para não começar já se endividando, né? Não começar em dívida somente. Até porque quando a empresa é recém-constituída, ter o crédito é um pouco mais difícil, né, Paulo? Pensando ali no começo da empresa, né? Dependendo do banco, vai liberar vai restringir um pouco de crédito, né? Então, ter um capital, você ter comprovação desse capital integralizado, te ajuda um pouco a melhorar esse crédito. O banco vê com bons olhos isso, né? Futuramente também o capital social influencia muito na questão de importação, com o radar. Empresas que importam precisam se habilitar o radar, que é um sistema da Receita Federal, e a Receita Federal exige a comprovação do depósito do capital. Então, quer dizer, não tem como daqui a 5 anos você retornar a abertura da empresa e fazer o depósito do capital. Então, por isso que é importante já ir desenhando a empresa para um futuro, né? Isso. Não é algo para esse momento, depois eu vejo o que eu faço, então, né? Quando a gente tem sempre um contato com, né, um empresário, um futuro empresário que está ali para abrir a empresa, esses são alguns cuidados que a gente acaba tendo de fazer quase que uma entrevista com ele mesmo, do que ele pensa, o que ele vai para a empresa, o que ele vai fazer. E é bem isso mesmo, de tentar validar todas as situações possíveis para instruir ele da melhor maneira possível, né? Se ele pretende participar de licitações, como que vai ser. Muitas vezes a empresa tem que vir estruturada para licitação, né? Sim, até por isso que a gente fala sobre a definição, né, do enquadramento fiscal, né, Paulo? Que tem essa diferença. Primeiro explicar, né, o que é essa definição, isso, né, Paulo? Você tem aí o porte da empresa, né? Ela pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou ser enquadrada como demais empresas. Né? Então, a microempresa é a ME, né? Empresa de pequeno porte é a EPP e demais, né, Paulo? O que traz isso como um... Então, esse parâmetro acaba sendo o faturamento da empresa. Ele traz lá, desde a lei que criou o Simples, lá, essa divisão. Então, a microempresa, quem fatura até 360 mil ano, e quem fatura de 360 mil a 4 milhões e 800 no ano é uma EPP. Acima de 4 milhões e 800 ela é considerada demais. Sim. A vantagem em licitações aí, tá? Porque a ME e a EPP acaba tendo vantagens, ela tem licitações que são destinadas somente para elas. Tem preferências, né? Tem preferências, ela tem, em alguns processos licitatórios, ele tem uma concorrência geral e tem uma parte da licitação destinada só para ME e EPP. Olha só, então, para quem, né, trabalha com empresas de licitações, é uma grande vantagem, né? É uma vantagem. Ele acaba tendo, num critério de desempate, a ME leva. Né? Sim, é verdade. Então, aí, ó, mais uma vez, o planejamento, né, Paulo? Desde o início da empresa lá, mais uma vez, você planejar o que você vai fazer com a empresa para claro que ser uma ME, PP não é um limitador, né, não é. Paulo? Não é essa a situação. E também, né, tem empresas que ainda não faturam até 4 milhões e 800 e já são demais, né? Já, então, ela pode desenquadrar a qualquer momento, ela não precisa manter até lá, né? Ela não precisa pôr esse enquadramento, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Ela pode começar como demais, se ela preferir, né? Mas o ideal é que vá fazendo conforme a evolução mesmo. Isso, e o ideal é que quando ela passe da ME para EPP, ela fazia essa alteração desse porte. Porque eu mesmo já vi licitações em que a empresa ganhou a licitação, enquadrada como ME, que seria um faturamento de 360 mil no ano, mas a empresa concorrente que ficou em segundo lugar, perdeu para ela, entrou contestando que ela estava enquadrada como ME e não podendo mais ser. Não podendo mais ser ME, porque ela já tinha ultrapassado esse limite. E acabou que ela foi desclassificada da licitação e a segunda acabou ganhando. Então aí, né? Então tem que acompanhar tem que acompanhar essa situação também, né? Acompanhar essa situação aí. Isso é bem importante. Aí a empresa demais acima de 4 milhões e 800. Na verdade é de zero a infinito, né? É infinito. Fica a gosto, né? É isso aí, né? E ok, né, Paulo? Depois dessa
enquadramento fiscal, aí sim, né? Tem a empresa constituída, já teve as orientações iniciais, já se planejou com o que ainda não estava planejado, vamos dizer. Agora sim, né? E que regime, né? Escolha do regime tributário, né, Paulo? Escolha do regime tributário também já é uma questão que lá no início a gente já vai estruturar a empresa pensando no regime que ela vai ser. Então ela pode escolher ali entre o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Né? Cada uma com a sua particularidade. O Simples Nacional é um dos modelos mais utilizados no Brasil. Normalmente a empresa, quando ela é constituída, ela começa no Simples Nacional, porque na grande maioria das vezes é a mais vantajosa. Sim, até principalmente para comércio, né, Paulo? Eu falo que como o nosso ICMS hoje aqui, né, no Paraná, principalmente, é muito elevado, né? Então, no Simples Nacional, a possibilidade para um comércio, né? É o mais vantajoso. É o mais vantajoso. É o comércio. Ele acaba sendo muito... Claro, o Simples, como você já comentou lá no início, né? Que é simples só no nome, né? Claro, com certeza. Que nem eu falo, é simples só para fins de arrecadação, porque é tudo numa guia só. Mas não quer dizer que para chegar nessa uma guia só... O processo é simples, né? Isso. Então, tem todo um processo de declarações e muitas particularidades do Simples. Tem bastante discussões em torno do Simples, né? Com DIFAL, com ST. Sim, inclusive de tributação, né? Tributação. Justamente porque quando o Simples foi cobrado, o intuito foi simplificar. E não é isso que a gente vê na maioria das vezes, né? Como, por exemplo, mesmo estando no Simples, que deveria recolher apenas o DAS, aparece um DIFAL para recolher. Mas o que é isso? Eu já estou no Simples. Mas, infelizmente, tem algumas particularidades em que há incidência mesmo no Simples. Então, acaba sendo aí... Bom, o Simples Nacional tributado sobre a receita, faturamento, emissão de nota. Né? A gente sempre bate que é muito importante emitir nota sobre a atividade. Né? No lucro presumido, você tem ali também alguns impostos. Você separa, já não é mais tudo em uma guia única. Já são várias guias, cada imposto na sua guia separada. Né? E alguns pagos sobre a nota emitida, sobre o faturamento, outros você presume, né, o seu lucro, né? Sim, exato, né? Os tributos, uns são diretos, outros indiretos, mas de certa forma ali também um regime fácil de lidar, né? Não tem uma complexidade, né, Paulo? Mais complexo que o Simples, tem mais declarações para entregar do que o Simples, né? Claro, sem dúvida, mas ainda assim não é o mais complexo. Ainda assim não é o mais complexo, que é o lucro real, que aí é uma fiscalização da receita muito mais em cima, declarações muito mais exigências de declarações, um controle muito mais acurado, né? Porque aí você vai primeiro apurar o teu lucro para depois tributar em cima dele, né? Sim, não em todos os impostos, né? Não em todos, exato. Eu sempre deixo isso claro, porque, né, às vezes a gente em conversa, assim, com clientes ou com pessoas que ainda não têm muito entendimento, né, sobre o regime do lucro real, e fica aquela conversa do estou operando em prejuízo, então eu não tenho imposto para pagar, né? Muitas vezes pensa isso, né? Exato, e não é assim que funciona, né? O imposto de renda, né, e a contribuição social, sim, são tributos, né, recolhidos ali dentro do lucro real apenas sobre o lucro. Mas já o ISS, o ICMS, o PIS e COFINS não, né? Não. Eles já são, de fato, sobre a operação, né? Então, isso que precisa já ser planejado e avaliado desde o começo. Planejar desde o início, tudo isso. Então, veja, né, que a gente ainda está aqui na parte de constituição da empresa e quantos detalhes a gente já precisou olhar, né? Desde de sócio, atividade, endereço, definição de enquadramento. Né? Tudo isso, né? Então, como que isso vai que até... voltando um pouquinho aqui na parte da atividade, né, que eu acabei não comentando, mas a atividade influencia também num desembolso maior na hora de abrir a empresa com possível vistorias, fiscalizações. Então, dependendo da atividade, alvará, né? Alvará. Também tem, como enquanto microempresa, algumas prefeituras dão isenção de taxas de alvará para microempresa. Né, antes mesmo de escolher o regime ali, né? Então, quer dizer, você já pode reduzir custos, né? Já no processo de constituição. No processo, o planejamento vem daí, né? Já vem daí. A gente fala planejamento tributário, mas ele é um geral, né? Sim. A gente trouxe aqui várias situações que não se trata só de imposto. Em muitos casos, né, vem na cabeça do empresário que ele vai abrir a empresa, simplesmente, preciso de um CNPJ e depois a gente vê como vai ser um planejamento tributário na hora que eu for começar a operar. Sim, Não, né? A gente precisa ter essa antecipação, já projetar. Por isso que, como você falou, né? Faça essa entrevista no começo, né? E a gente, né, até falo, às vezes comento com alguns clientes que eu faço embarque ali, né? A gente fala, nossa, a gente vem
e traz uma enxurrada de informação para o cliente, coitado, né? Ele sai, às vezes, até meio tonto da reunião. Mas é o normal, né? Porque a gente precisa trazer tudo e ele vai gerando dúvidas conforme a gente vai falando. Sim. Porque se ele não, né, nunca atuou como empresário, nunca teve a empresa, ele não vai ter muitas dúvidas, porque às vezes ele não sabe. Às vezes ele nem sabe que dúvida que ele vai ter ainda daqui um mês, ele né? não E no entende primeiro do mês processo. da operação aparece muita dúvida. Exato. Né? E daí só a gente comentando, né, sobre Prolabore, sobre distribuição de lucros, sobre faturamento, sobre fator R, enfim, que vai surgindo, opa, mas eu podia perguntar isso, eu podia perguntar aquilo. Porque se eu não trazer para ele essas informações, ele não tem dúvida, porque para ele é tudo muito simples. Tudo muito preto no branco, e na verdade não é uma caixa de lápis de cor. E você comentou do Prolabore, né? Isso também é uma questão que a gente pergunta e muitas vezes surge uma dúvida também, mas qual que é a diferença? O que é o Prolabore, né? Sim. Qual que é a diferença do Prolabore e distribuir lucro, né? Então, muitas vezes o empresário, isso já quase que avança para um planejamento de pessoa física dele, de como ele vai fazer o imposto de renda da pessoa física dele no próximo ano, agora que ele é empresário. Sim, ele precisa recolher Prolabore, ele precisa contribuir para o INSS, porque às vezes a pessoa já trabalha por uma outra fonte pagadora e lá já está recolhendo já no está teto. recolhendo no teto, não vai precisar do Prolabore aqui. Mas às vezes sim, Mas, ele precisa. Às vezes a gente precisa que ele coloque o Prolabore na empresa, como a gente falou lá quando falamos do Simples Nacional, em 5 tabelas. Uma tabela do anexo 5 é uma tabela mais alta. Mas aí o governo te dá aquele benefício, que se a tua folha de pagamento for maior que 28% do faturamento, ali você vai poder tributar no pelo anexo 3, que é mais barato. Então, às vezes, o Prolabore conta para essa folha. Ajuda Sim, muito é o que ele. falta, né, para atingir esse fator, né? Exato. E se veja, nós fazemos ali, trabalhamos com vários estudos tributários que visa justamente isso, sabe, Paulo? Às vezes, mesmo a pessoa tendo uma outra situação, né, em que ela já recolhe o teto em outra empresa ou até como CLT, né? Porque Sim. não está impedindo, não é impedido a pessoa que trabalha como CLT ter uma outra ter empresa. uma empresa, né? Então a gente consegue mensurar ali nos estudos quanto vai ser aí, o quanto vai onerar a pessoa física e o quanto vai ser vantajoso na pessoa jurídica para ver se... Sim, até muitas vezes ser vantajoso na pessoa física mesmo. Você ter uma renda tributada pelo INSS, você ter um auxílio-doença, um auxílio-maternidade, né, Uma que você vai eventual pleitear depois. Claro, exatamente, né? Auxílio-doença ninguém quer, mas ninguém também está dispensado, né, de precisar um afastamento, alguma coisa, né? E Paulo, a aposentadoria futuramente, né? Claro, tem um movimento grande de pessoas indo para uma aposentadoria privada, né? Mas né, a Previdência ainda é o principal meio de aposentadorias hoje no Brasil, né? Sim. Então, além da aposentadoria, você ter essa questão de reduzir o imposto no Simples Nacional, você ter esses auxílios, o Prolabore acaba sendo muito válido. Claro, também a gente não abre mão da distribuição de lucros, né? A distribuição de lucros, claro, ela é anual, né? Sim, daí como que você vai mensurar isso Como todo mês, né? Isso todo mês, né? Então, você tem um Prolabore mensal e depois, no final do exercício, ao fechar a contabilidade, você vai apurar o lucro da sua empresa para distribuir. E daí distribuir, né? E até porque o entendimento da Receita Federal sobre o Prolabore é muito válido, né, Paulo? Porque como o funcionário tem o seu cargo e seu salário, o sócio também tem seu cargo e seu salário, pelo entendimento, né? Pelo entendimento da Receita, ele define ali como um cargo de administrador, ele está muitas vezes, o empresário, ele está muito envolvido no negócio, a força dele é muito essencial para o negócio funcionar. Sim, então, às vezes como administrativo também, e às vezes como operacional mesmo, né? Dentro da própria atividade, né? Então, ele está desenvolvendo a função, ele tem ali um Prolabore para contribuir com o INSS pelo trabalho dele, né? Então... É isso que traz de vantagem. Só que, claro, não esquecendo as outras situações, né? Como o anexo 5, 3, que aí são sujeitos às vezes ao fator. Acaba indo diretamente ligado à atividade de novo, que a gente planejou lá no início, né? E agora, Paulo, como planejar a carga tributária? Tem isso também, né? Tem o planejamento da carga tributária. Tem o planejamento da carga tributária. Entra um pouco nessa questão do Prolabore, da atividade, do KNAI. Muitas vezes você planejar e projetar o que você vai fazer. Muitas vezes, eu já sentei com empresários que iam abrir empresa e conversando normalmente com ele, comentando de um tipo de empresa que eu já vi, que eu já conheço, e ele começa a se abrir. Sim. Eu também vou fazer isso, eu também vou fazer aquilo, porque a gente tem um nicho de atividades bem grande, né? Então, a gente pode escolher hoje aí, um CNPJ pode ter até 99 atividades diferentes. Ah, sim, ali constituída no objeto social da empresa. No objeto social da empresa, né? Então, você tem essa questão aí de escolher bem as atividades. Eu sempre gosto de abrir bem o leque para as empresas, não deixar... Sim, descobrir bem o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, o que ele planeja fazer, porque ele ter atividade no CNPJ e não usar não tem problema.
O problema é ele precisar utilizar e não ter. Por então, quê, né, Paulo? Porque daí traz custo, né? Aí traz custo para ele, de novo, fazer uma alteração contratual, pagar vistorias, pagar alvará, taxas. Sim, né? passar por um processo que ele pode prevenir na abertura já, né? Muitas vezes, né? Então, escolher direito esse K9, eu já conversei com aí donos de academia que estavam constituindo academia. Então você começa, a academia é uma atividade de condicionamento físico. Sim, parece simples, já é líquido e certo. É isso que você vai fazer, é isso que eu vou fazer. Mas daí você começa a conversar com ele e começa, mas eu vi uma academia uma vez que essa academia também tinha aula de luta. Eu também vou ter. Então, eu preciso colocar mais uma atividade de aula de luta e isso já aumentou para ele ter um alvará da polícia, um alvará de bombeiro, que ele não tinha antes. Olha só, né? Já aumentou o custo dele, mas ele tem que ter. Sim, até porque se ele vai desenvolver atividade e gerar receita, né? Porque, vai ter o custo, mas vai ter seu benefício. Porque se ele não tiver essa atividade no CNPJ, nesse alvará, ele está exercendo a atividade de maneira irregular e pode ser multado, a prefeitura pode ir lá fechar a empresa dele. Claro. Então tem isso. Aí você segue essa conversa e descobre que, mas na academia lá que eu conheço, o pessoal também já vende suplemento. Eu também vou vender suplemento. Já tem uma atividade de comércio. Acho que tem uma oportunidade, né? Ou então não tinha pensado nisso, mas gostei. Penso em vender futuramente. Então já vamos colocar uma atividade de comércio na atividade dele. Vou abrir uma lanchonete de produtos fitness, sanduíche natural. Né? Normalmente tem, às vezes até uma geladeira, Paulo. Às vezes não é nem o intuito, mas como ele quer disponibilizar para os alunos ali, né? Como seguindo o teu exemplo, eu já vi em academia não ter esse fluxo intenso de receita de comércio, mas ter geladeiras. Mas ter lá. Então, assim, já é algo que você planeja, você já deixa tudo isso pronto. Então, numa conversa que você vai tendo com a empresa, né? Então, até por isso que quando o pessoal chega aqui me pergunta pra gente assim, né? Muitas vezes no nosso comercial aqui, quanto custa abrir uma empresa? A gente sempre fala, peraí, vamos sentar e conversar antes pra gente ver que tipo de empresa você precisa. Sim. Como que a gente vai estruturar tudo isso para daí a gente chegar na questão de custo? Em valores, porque muitas coisas variam, né? Tem atividades que vão ficando mais complexas, outras vão ficando até porque, menos como complexas. diz você, vistorias. Licenças, né? Tudo tem custo, né, Paulo? Aí que tipo de empresa que é, aonde é essa empresa, né? porque tem as taxas de registro, então tudo isso a gente acaba levantando de início já, né? Sim, até porque as taxas de registro, esses dias eu até me assustei, escutei vocês falando ali, né? A gente é acostumado aqui mais com a taxa do Paraná, pelo menos eu que sempre escuto, né? De qual estado que foi que era um... Rio de Janeiro. Quanto? Rio de Janeiro, só para você registrar na junta, era mais de R$500. Sim, enquanto que aqui no Paraná é R$120 a taxa da junta. Então, né? Para então, você ver como o 5 vezes mais endereço, caro, né? Novamente, né? O endereço é total, faz total diferença. E quando né? o cliente vai pagar essa taxa, você ter uma taxa 5 vezes maior no início, enquanto você está investindo só para abrir a empresa, você já tem vários custos, certificado digital, taxas. Então, essa parte assim de planejar atividade de endereço é tudo muito importante e abre um leque muito grande de atividade. A gente tem muita atividade no Brasil. Né? Lá em 2006 foi feita uma reorganização das atividades, um modelo novo de código de atividade, e a gente ficou lá com 1.301 atividades existiam. De KNAIs? De KNAIs. Nossa, então tem 1.301 códigos de atividades. Isso em 2006. Depois passou por algumas atualizações. Isso era 2006. 2006. Em 2019 foi a última atualização da tabela de KNAI, e ela ficou com 1.332. Nossa, então, de lá para cá... De lá para cá não teve atualização mais. Esse é até um problema que a gente tem às vezes no nosso departamento societário. Porque se você for ver, as empresas hoje estão em constante atualização, tudo muito rápido. A gente tem muita startup, muito negócio novo surgindo. Estão criando novos negócios, né? novo modelo de negócio, e a tabela não acompanhou tudo isso. Entendendo, né? Então tem algumas coisas que... Até porque 19 era antes da pandemia, muita coisa veio com a pandemia, né? Muita coisa com a pandemia empurrou para o meio digital, de certa forma, e a tabela de atividades acaba não compreendendo tudo isso, né? Sim, não é bem enriquecida nos detalhes, não né? é bem detalhe. Então, muitas vezes, a gente acaba mandando uma atividade para o CNPJ da empresa, e aí o empresário retorna para a gente, não, mas não é isso que eu vou fazer. A gente fala, não, mas peraí, mas você sabe que eu tive uma situação disso daí, Paulo, para atividade de licenciamento e desenvolvimento de programas não customizáveis no computador. Só que o meu cliente faz desenvolvimento, licenciamento de programas
Na nuvem. Na nuvem, aí não tem. Ele é só existe uma tabela local, né? Daí faz o quê, né? Ele não tem, isso vai acabar entrando num geral de desenvolvimento e licenciamento. Só que não tem o geral. Todos eles dizem no computador. No computador. Daí a gente foi para os portais e provedores e suporte técnico que tem alguma coisa próximo, né? Próxima mas não tem. Ele só diz no computador. Eu acho que tinha que tirar essa expressão, sabe? Essa expressão no computador, né? computador. Restringe um pouco, né? Porque eles não fazem para computador, fica na nuvem. Então, por mais que se acesse por computador, mas... Essa é uma coisa que, na hora de escolher a atividade, eu falo que é o momento mais, assim, é o mais chato, vou colocar assim. Às vezes eu coloco isso pro cliente, cara, é o mais chato porque eu tenho que chegar com você, a gente tem que olhar uma tabela que tem 1.332 atividades e definir aqui dentro qual você vai fazer. Então Sim. É moroso, né? Você chegar acaba com o empresário, demorando, né? até porque nós temos clientes que têm 3, 4 páginas de atividades, né, tem Paulo? Tem bastante atividade. Tem então, cliente... dá bastante trabalho escolher isso, mas, como diz você, é melhor colocar todas as atividades que você tenha, possa ou venha desenvolvendo a sua empresa. Se você tem um projeto já de que quero futuramente, né? Claro, alguns casos, dependendo da atividade que você futuramente vai exercer, aí acaba exigindo licenças, então às vezes nem tua estrutura está pronta para isso ainda. Sim, daí, né, claro, não faz sentido naquele momento. Não quer dizer que nunca aconteça, mas para aquele momento não é isso, a gente vê muito necessário. isso em clínicas, né? Uma clínica, mas futuramente eu pretendo ter vacina, né? Clínicas particulares de vacinação. Então, o ramo de atividade da clínica vai abrir com uma licença sanitária específica. Para ele ter vacinação, ele tem que ter todo um aparato, uma estrutura diferente, onde armazenar, como armazenar, existem protocolos diferentes. E às vezes ele ainda não tem isso estruturado, mas ele pretende ter no futuro. Daí ali naquele momento vai trazer um custo que no momento... Vai trazer um custo que no momento ele não está pronto para isso, ou se ele só colocar no CNPJ, mas futuramente eu vou construir essa parte, a vigilância sanitária não vai aprovar, não vai dar licença para ele, porque não, ele tem atividade, mas não está preparado para aquilo. Então ela não vai poder liberar, então acaba tendo umas coisas que realmente a gente fala, não, esse você vai ter que deixar esse custo para depois mesmo. Que nem eu falo, gente, não existe receita de bolo. Cada coisa é uma coisa, cada cliente é um cliente. Então, e aí, né, você passou por todo esse processo de abertura, essa estruturação. Uma vez que você abriu, optou ali pelo regime tributário, acaba vindo, né? Aí a parte que a Cris é especialista aqui na escrita, que é a parte dos benefícios fiscais, os incentivos que cada estado, cada município acaba tendo, né, Cris? Pode visualizar para cada cliente. Pode visualizar para cada um. Aí entra TTD, tem município com ISS fixo, tem a questão do fator R, que a gente já falou, que é a folha de pagamento influenciar na tua tributação, te ajudar a reduzir uma tributação, né, Cris? O ISS fixo, né? O Paulo que é mais como que tem toda a intimidade para falar sobre, né? Isso depende de município daí, né? Isso, não é todo município que tem, né? Ele é um decreto federal bem antigo, até de 1968, que criou o ISS fixo. Bom, ainda bem que era antes que eu. Mas ele... Bem antigo não, porque quem nasceu em 68 não é uma pessoa muito jovem. Mas ele, no mundo legislativo, de 68 para cá, com o tanto de atualização que tem, ele acaba ficando bem antigo, tá né? Bem velho, né? Vamos dizer. Para a legislação é super velho. É super... Daí, desatualizado. Só que cada município acaba colocando no seu Código Tributário Municipal a existência ou não do ISS fixo. Porque não é obrigação, né? Não é obrigação do município ter o ISS fixo. Né? Então, o ISS fixo acaba reduzindo muito também. Não é todas as atividades que pode, é só para empresas que exercem atividade regulamentada, tem uma série de exigências. Aí também já vem desde o contrato social, porque você tem que abrir com cláusulas específicas no contrato para poder se enquadrar nisso. Tem que ser sociedade simples, Tem que ser sociedade simples. Então, tem algumas coisas aí que a gente já observa desde o início. Se a atividade se enquadra, tem essa possibilidade, a gente já conversa, já bate esse papo com o empresário. Se você precisa ter sócio, se não, né? Se não é necessário, né? E até porque o ISS fixo, qual que é a vantagem dele? É pagar por sócio, né? Por sócio, ao invés de pagar por faturamento. Só que, claro, né, gente? Tem que dar uma olhada, porque às vezes você tem 50 sócios na empresa. Até por sócio não, ele traz que é por profissional habilitado. Pega, por exemplo, a escrita, né, Cris? Nós somos aí em 5 sócios, né? Mas quantos contadores habilitados a gente tem aqui dentro? Então a gente vai pagar por contador, né? Contador habilitado, exatamente. Até porque, como sociedade simples, todos têm que ser, né? Contadores ali, né? Dá um exemplo. Isso aí. E
daí pode sim significar uma redução, pode não, né? Então, tudo vai depender. Às vezes a empresa começa pequenininha, por faturamento é mais barato do que por sócio. Sim. Então, não é legal o ISS fixo no primeiro momento. Então, é isso que a gente vai ajudar a Tudo isso validar, a gente né? vai ajudar a validar que todo esse bate-papo aí é feito, né, pelo nosso comercial. Eu faço, o Juliano faz, já veio em algumas lives também. Cris também, né, Cris? Sim, Muitos bate-papos, a gente já tá com a sempre gente alinha. ali. Até porque, né, Paulo, voltando a falar de endereço, você falou aqui de tratamentos diferenciados, né? Nós temos aí justamente por causa de endereço. Ó, a Santa Catarina tem o TTD, Exato. né? Em Extrema, TTS, Minas. Então, assim, a localização do estabelecimento, a atividade dele pode render frutos, né? Benefícios, incentivos fiscais. Mas Sim. isso, claro, vai depender da estrutura, da atividade, do endereço. Então, Tudo isso, restaurantes e lanchonetes que tem, tem um os regime, bares, tem os bares e lanchonetes aí que tem, né, um regime especial aqui especial. no estado. Então isso Isso tudo tudo conta, isso tudo influencia. Tudo então, isso. é por isso que eu digo, tudo isso a gente joga para o cliente no início, assim, que às vezes atordoa E aí, ele. para uma pessoa, muitas vezes, que, né, é o primeiro contato que está tendo em se tornar empresário, eu receber tudo isso de informação em uma única reunião, Sim. ele acaba, muitas vezes, né, sai até meio perdido. Né? Poxa, será que eu quero mesmo abrir uma Será empresa? que eu preciso disso, meu Deus, né? Preciso me incomodar com tudo isso? Né? E Mas sim, né? ele precisa pensar um pouco, claro que a gente vai se incomodando Organizando muito mais as organizar ideias, isso né? para ele, né? A gente está Aham. aqui para organizar essas ideias para ele. Mas E saber de tudo que ele precisa, né, É. Paulo? É para isso que nós estamos aqui, Mas a gente inclusive, vai né? dar esse caminho para ele, vai jogar tudo isso de informação nele aí no primeiro momento. Então, finalizando, né, Paulo, podemos só falar rapidamente ali do controle de obrigações acessórias e o fluxo de caixa. É. Só para terminar, porque, né, você sabe, a produção esse- já começou, A produção já cortou nosso tempo. né? Eu acho que a gente que passou dele, A gente né? passou dele. Uhum. Não, então, é muito importante, né, você manter um fluxo de caixa muito organizado também. Você ter um controle do teu caixa ajuda a gente como contabilidade, né, a você ter, porque muitas obrigações acessórias vão aparecer a partir do momento que você abre uma empresa. Claro, independente se está ou não com o movimento. Com o movimento. Então, parte dessas obrigações vão ficar com a gente, que são as entregas de declarações mensais. E aí a gente vai fazer uma salada de letras aí com DCTF, SPED, DCTF Web, e vai DA, e vai para frente e com assim uma vai, salada de letras aí de declarações que a gente entrega para de os órgãos, né? obrigações, né? E então isso também é muito importante, acaba entrando no planejamento, porque uma falha de declaração dessa, então você ter um contador bom, muito bem preparado, que mantenha uma entrega em dia, isso vai te economizar muito dinheiro com multas, né? Vai poupar, né? Vai Porque poupar. multas é que nem eu falo, é igual de veículo, né? É. Para mim é rasgar e jogar dinheiro fora. Né, já vimos quantas vezes, né, Cris, empresas que são constituídas e eu não vou começar a operar agora, vou ficar sem contador. E aí essas obrigações não são entregues, não são cumpridas. Inclusive chega para nós Chega várias, pra gente assim, essas né? empresas assim, então agora eu vou movimentar, agora eu quero contratar a escrita. E quando chega aqui pra gente vai ver a empresa já está aberta há 1 ano e já tem 1 ano de declaração com multas para Sim, ele. já está com o CNPJ inapto, inclusive. Inapto. Então, assim, essa é uma questão também a ser observada, né, para não impactar direto no fluxo de caixa. Porque aí agora que ele vai querer movimentar, ele já tem um valor alto para recolher de multas do tempo que ele ficou sem contador. Sim. E com certeza as multas são mais altas do que pagar para o contador entregar Isso essas declarações impacta mesmo sem movimento. diretamente no fluxo de caixa. Diretamente no fluxo de caixa dele, que ele tem que ter esse fluxo, ter esse controle do que entra, do que sai, separar as contas pessoas físicas da jurídica para ele Muito poder importante. visualizar o que ele está tendo de lucro. Eu já tive casos com clientes que falaram, Paulo, eu não tenho lucro na empresa. E a gente sentar para ver e tinha muita compra dele, pessoa física, na conta da empresa. E aí eu começar a mostrar para ele onde que está teu lucro. Olha que isso aqui você comprou para você, isso aqui. E no fim do mês ele tinha um bom lucro, só que ele não tirava da empresa, ele estava pagando as contas dele lá, Lá e ele diretamente. não conseguia visualizar esse lucro. E às vezes ao contrário, a empresa só está gerando despesa, só que daí ele não tem toda a receita na empresa, daí ele começa a pagar na pessoa física e as contas começam a ser pagas e a gente não tem origem, e tem acaba, que fazer empréstimo do sócio para a empresa e daí vira uma salada. vira uma bola de neve. É verdade. Então, eu acho que todo esse cuidado é pouco, Isso né, aí. Paulo? Então, assim, pessoal, eu acho que eu vou encerrando aqui, né? Porque nossa produção ali, ela fica doida ali quando a gente passa muito do horário, mas é que são muitas informações, né, Paulo? A gente poderia ficar Bastante mais um assunto. A tempinho gente aqui, ficava né? bastante tempo batendo papo sobre isso. Ah, sim, até porque são muitas dúvidas, né? E, pessoal, gostou? Curte aí, aproveita, segue nossas páginas, né? Estamos no Instagram, no Facebook, No YouTube, no Spotify. no YouTube estamos aqui mesmo, no Spotify. Então, pessoal, fiquem à vontade, inclusive, para fazer perguntas, né? Entrar em contato.
E se gostou, curte aí, gente, e compartilha. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, agradecer mais uma vez o convite aí. Nós que Cris. agradecemos, Paulo. Um prazer vir aqui participar do Simplifica, muito bom. Essa Obrigada. troca de informações aí. Legal, legal. Obrigado mais uma vez, Paulo, e grande abraço. E vamos para o nosso final de semana. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.